Salve Miniclês! Vim estar trazendo um vídeo sobre Dark com vocês, aquela série da Netflix. Só que eu não quis seguir uma ordem cronológica, porque eu vi que algumas pessoas já haviam feito desse modelo, e eu resolvi trazer um vídeo que dê para compreender a história, mas de uma forma um pouco diferente. Então eu acho que vocês vão gostar. Então, não se esquece também de se inscrever no canal, deixar um like aí que sempre me ajuda e bora para o vídeo Dark. Só lembrando também que esse vídeo contém spoilers da série. Já fazem 3 anos desde o lançamento da série Dark. Coincidência ou não, resolvi estar trazendo este vídeo para vocês. Aqui a viagem do tempo é um ciclo, ou seja, o começo é o fim e o fim é o começo. Esta série trabalha com viagens no tempo e tem algumas formas que são trabalhadas aqui. A gente tem uma máquina que entra basicamente no complexo de Bootstrap, que vai estar aparecendo aqui no vídeo e vocês logo mais entenderão. A partícula de Deus é o que forma aquela matéria escura que foi ocorrido devido ao problema que teve na usina de Winden. Mas também vocês entenderão sobre isso durante o vídeo. E temos também o buraco de minhoca, que está localizada numa das cavernas de Winden. E essas são as formas que é trabalhada a viagem no tempo aqui na série. E um autor muito interessante que eles trazem aqui para a série é o Albert Einstein, que diz que o tempo é relativo, ou seja, o tempo não é algo fixo no espaço. Por volta de 1813, Harriet Tubman se casa com Charlotte e tem um filho, chamado Gustav. Ele é cego. Harriet é o criador de uma sociedade secreta chamada de Sigmund's Creatus Est, uma sociedade secreta que supera as leis do tempo e do espaço e cria um paraíso na Terra. Ele entrega para o seu filho o relógio escrito Charlotte, um presente para a antiga esposa. 1842, ele cria a oficina Tannhaus. 2020. Jornais da pequena cidade de Winden indicam o desaparecimento de pessoas já fazem 6 meses. Hannah, que é uma das mães dos garotos, está prestes a se matar quando Jonas, seu filho desaparecido, com a aparência mais velha, aparece. Ele explica para ela sobre viagem no tempo e fala que o outro Jonas está preso no futuro, porque a passagem foi fechada. O Alexander Tiedemann, chefe da usina nuclear de Winden, anuncia que a usina vai ser fechada em 6 dias, contra sua vontade. Elizabeth Doppler acha uma foto de sua mãe jovem, Charlotte, com o avô Tannhaus. Ela acha um livro com a foto dos Sigmundos, em 1921, e ela reconhece um homem, Noah, e mostra ele para seu pai. Pita e Charlotte se encontram em um bunker e ficam intrigados com a foto, já que esse Noah se encontrou com Elizabeth há 6 meses atrás e tinha a mesma aparência. Catarina, que é a mãe de Mikkel e esposa de Ulrich, que estão desaparecidos, está indo até a caverna de Winden para ver se descobre algo. Marta, que é sua filha, acha mapas das cavernas no quarto do pai e conta para seu irmão Magnus o motivo por sua mãe estar indo na caverna. Bartosz, que é filho da Regina com Alexander, encontra Noah, que o leva para dentro da caverna. Clausen, que é um novo investigador em Winden, está intrigado com os Tiedemann, já que os desaparecimentos aconteceram próximos à usina. Ele está muito intrigado com Alexander Tiedemann, já que ele adotou o nome da esposa, algo que não era muito comum nos anos 80, ano em que ele casou com Regina Tiedemann. Clausen e Charlotte interrogam Regina para saber o que Ulrich queria com ela antes de desaparecer. Ela conta que era para saber do irmão Mads, já que foi a última pessoa a ter contato com ele antes de desaparecer em 1986. O Jonas adulto mostra a máquina do tempo a Hannah, decide levar ela para o passado para mostrar a origem do Mikkel. Clausen e Vola interrogam Alexander.
Charlotte vai até a casa dos Kahnwald e conhece o Jonas adulto, pois Regina tinha falado que ele estava hospedado em seu hotel. Ela pergunta para ele sobre Noah e ele conta para ela sobre a organização. 2053. Jonas acorda na versão destroçada de sua casa. Ele explora uma Winden completamente desolada e desce até o bunker. Ele encontra uma gravação de Claudia, ela dizendo ter sido uma das poucas pessoas sobreviventes do apocalipse de 27 de junho de 2020. Ele encontra os sobreviventes, que são liderados por Elizabeth Doppler, adulta. Eles estão enforcando um homem por ter entrado na zona morta, que é a área da usina. Eles usam o lema Sic Mundus Creatus Est. A intérprete de Elizabeth, Sylvia, fala para o Jonas que ter fé é a chave. A passagem se abrirá e eles serão levados ao paraíso. Jonas vai até a zona proibida e encontra a matéria escura. Jonas encontra uma gravação de Cláudia falando que aquilo é um pedaço resultante da partícula de Deus que possibilita a viagem no tempo. Jonas é capturado pelos sobreviventes. Ele é levado para ser executado por ter descumprido as regras. Elizabeth dá um tiro em sua perna e manda enforcá-lo. No meio do rolê, ela se arrepende e o salva. Por isso, ele tem uma cicatriz em seu pescoço. Sylvia pede para que Jonas a mostre o que tem na zona da morte. Ele entra no portal e se teletransporta. Ele vai para 1921. Sylvia vai embora e é pega por Elizabeth. Ela culpa Elizabeth por ter mentido este tempo todo e pergunta o que é aquele treco. Ela fala que dizem ser uma partícula de Deus, mas que na verdade é uma partícula do demônio. 2020. Marta, Magnus, Francesca e Elizabeth resolvem ir até a caverna para saber por que estão todos agindo tão estranhos. Lá eles encontram Bartosz. Eles encontram ele com uma máquina do tempo e a levam apesar de seu protesto. Eles o deixam na caverna preso. Charlotte e Pita levam Hannah e Jonas para o bunker e mostram para eles todas suas pesquisas sobre as viagens temporais. Pita dá um caderno para o Jonas e diz que as últimas páginas desapareceram. Charlotte busca Catarina e conta que o seu filho e marido estão vivos em outro tempo. Ela não acredita que a viagem temporal é real, fica revoltada e vai embora. Ela vai até a escola e pega os arquivos de 1986, reconhece o filho Mikkel e começa a chorar. Jonas vai até a casa dos Nielsen e deixa um medalhão na cama de Marta. Catarina pergunta para Hannah como viajar no tempo para encontrar com Mikkel, mas ela conta que o Jonas levou a máquina. O grupo dos adolescentes volta para a caverna. Eles prometem soltar o Bartosz se ele contar a verdade. Ele conta que o objeto da maleta é uma máquina do tempo. Para provar que é verdade, ele transporta todo mundo para 1987. Depois de comprovado, eles voltam. Charlotte vai até a antiga loja do Tannhaus e encontra a planta da máquina do tempo. Noah aparece e faz uma grande revelação. Ele é seu pai e que o Adam sempre mentiu. Ele diz que passou anos procurando por ela. Noah diz que um apocalipse irá acontecer em 2 dias e ele sabe o que precisa fazer: acabar com Adam para que todos possam viver. Hannah pega a máquina do tempo escondida de Jonas e vai para 1954. Magnus entrega sua máquina do tempo para Catarina, sua mãe. Bartosz revela a Regina que sua avó o visitou no outono passado. Ele entrega uma foto das duas e conta que Cláudia teria feito tudo diferente se pudesse. Magnus conta para Bartosz que sua máquina está com Catarina. Bartosz se revolta e sai correndo atrás da máquina. Pita leva Elizabeth para o bunker, único lugar seguro. Pita manda uma mensagem para Francisca para ir para o bunker. Ela está com Magnus e o Bartosz. Clausen vai até a usina e pede para ver o antigo reator. Jonas e Cláudia chegam em 2020. Ele pede para Cláudia levar a máquina para o bunker e que vai encontrar Marta. Cláudia visita Regina e a leva para o bunker.
Noah jovem encontra com Jonas adulto e fala que se acabar com Adam, acabará com qualquer chance de salvação. Noah fala que sua função é salvar o Magnus, Francisca e Bartosz. Jonas sai correndo com a máquina. Catarina vai atrás de Mikkel nas cavernas. Jonas jovem chega em casa. Ele encontra Marta e se beijam. Adam aparece e diz que todas as peças estão em suas posições. Jonas fica bravo, pois Adam mentiu para ele. Adam atira em Marta e diz que essa dor é o que vai deixar Jonas pronto e Marta morre. Charlotte e Vola chegam na hora em que Clausen abre o lixo radioativo. A matéria escura começa a se formar. Jonas adulto encontra Magnus, Bartosz e Francisca e o levam embora com a máquina do tempo para 1888. Noah jovem chega no bunker e conhece a Elizabeth. Eles terão uma filha chamada Charlotte. Catarina encontra uma passagem e a abre. Um portal para 2053 é aberto na usina. Charlotte vê a Elizabeth do futuro, as duas se tocam e o Eden é coberta por um campo de matéria escura. Uma Marta diferente chega na casa de Jonas, chocando ele. Basicamente, essa outra Marta que apareceu aqui, ela é de um mundo paralelo que é espelhado nesse mundo do Jonas. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse outro mundo da Marta, que lá ela é conhecida como Eva, e basicamente ocorre o mesmo ciclo que ocorre aqui no mundo do Jonas, então eu não vou me aprofundar nessa parte. Voltando, ela diz que eles precisam ir. Ela tem uma Pokébola, que é para ser um objeto de viagem no tempo. Jonas pergunta de que tempo ela é. Ela diz que a pergunta não é de que tempo, e sim de que mundo. E eles viajam para esse outro mundo da Marta. 1888. Jonas chega com os garotos na oficina Tannhaus. A Marta do universo paralelo chega lá e conversa com Jonas. Ela conta para eles tudo sobre o seu mundo. Jonas fica intrigado, pois não se lembra dela, ou seja, ela está quebrando o ciclo? Fica aí o questionamento. Bartosz explica para Marta que eles estão presos neste tempo, pois nesta época não há um componente nuclear que faz a máquina do tempo funcionar. O Jonas está com a missão de recriar a passagem da partícula de Deus como ele viu no futuro. Marta conta para o Bartosz que Adam é o Jonas, e ele quer saber por que Adam matou a Marta deles. Descobrimos que o pai do Tannhaus, o ceguinho, queria construir uma máquina do tempo para salvar sua esposa que havia morrido, a avó dele no caso. Mas um viajante no tempo com uma cicatriz chega e mata ele na carruagem. Vamos descobrir que esse cara da cicatriz na verdade é o filho da Marta com o Jonas, mas mais pra frente a gente vai falar dele de novo. Marta dá um combustível que estava na Pokébola dela, que ela usa para viajar no tempo. Enquanto eles vão fazer uns testes com a matéria escura, Marta sai fora de lá e viaja para 2053. Jonas está construindo uma sala cabulosona na sede dos Siquemundos, onde vai ficar a matéria escura e tals. Em 1890, o Jonas já está puto porque já estão há 2 anos presos ali. O Bartosz também está pistola porque não consegue fazer o treco funcionar. 2053. Elizabeth abre uma caixinha que estava escondida na floresta, que contém lembranças de sua família. E lá também havia fotos, inclusive tinha uma foto dela, do Noah e de seu bebê. Sim, a Charlotte. Elizabeth entra na usina e ativa a partícula de Deus. Um portal para 2020 é aberto. Charlotte vê Elizabeth do futuro e elas se tocam. Sim, mãe e filha se reencontram. Charlotte, sua mãe/filha, viaja para o futuro e descobre sobre os seus pais. Marta, da outra dimensão, chega no futuro e encontra o Adam lá. Adam fala para Marta que ela carrega a chave que liga os dois mundos, pois está grávida do Jonas. Sim, ela ficou grávida dele quando levou ele, anteriormente como a gente viu, para seu mundo, gerando o infinito, que eu vou me referir aqui, sendo o filho deles, o carinha da cicatriz. Adam encontra Charlotte e conversa com ela e diz que em um dia o nó será desfeito. Então, Elizabeth e Charlotte entram na matéria escura. A Sylvia prende a Marta do outro mundo. O Adam fala para Marta
que o apocalipse precisa acontecer nos dois mundos, porque o paraíso é a escuridão eterna. A Sylvia fala para Marta que os escolhidos devem preencher as lacunas. Então, o Adam prende a Marta perto da matéria escura e diz que é preciso energia dos dois mundos para destruir esse nó, que no caso é o filho deles. Então, ele arranca a medalhinha dela e liga a máquina. Marta fica ali gritando, desesperada, e morre. Sylvia entra na matéria escura e viaja para 1890. 1890. Bartosz conhece Sylvia, que viajou aqui para este ano. 14 anos depois, em 1904, nasce o primeiro filho deles, o Hanno, mais conhecido como Noah. Pam, pam, pam. Depois, em 1910, nasce a Agnes, mas a Sylvia morre no parto. Um ano após isso, Hannah aparece lá em 1911. Essa Hannah foi a que viajou para 1954. Vamos saber mais dela daqui a pouco. E ela tem uma filha chamada Sylvia, sim. Nessa época, o Jonas já havia se tornado o Adam. Adam, então, mata a sua mãe no momento de desespero e manda Sylvia para ficar em sua posição, lá no futuro, por volta de 2050 e poucos, para ela se juntar lá com os sobreviventes e tals, como a gente já viu. 9 anos após isto, em 1920, o Noah mais velho aparece à procura de sua filha. Noah conhece ele mesmo jovem, o Hanno. Ele então vai falar com Adam, que diz que não tirou Charlotte dele, mas a gente sabe que é mentira. E ele fala também que Cláudia mentiu para os dois. Ele entrega o caderno da triqueta para o Noah encontrar as páginas restantes e entrega uma Bíblia para ele virar pastor. Um ano após a chegada do Noah adulto, em 1921, Noah jovem está escavando as passagens na caverna com Bartosz, seu pai, mas ele fala que seu pai perdeu a fé em Adam e o mata. Enquanto isso, o Noah adulto lê em seu caderno que 27 de junho de 2020 será o início do último ciclo. Os dois se encontram e Noah adulto diz ao jovem que fez certo em matar o Bartosz. Adam diz que o apocalipse deve acontecer e pede para Noah encontrar as páginas que estão faltando no caderno. Um tempo depois, o Noah aparece e diz que conseguiu as páginas, mas quando o Adam pergunta a ele, ele mente e diz que não as encontrou. Jonas viajou no tempo, lembram? Saiu de 2053 e veio parar aqui em 1921. Jonas novo e Adam se encontram e Jonas tá mal porque caiu no tempo errado. Jonas corre até a caverna na passagem e se assusta por ver que a passagem ainda está sendo construída e não leva a lugar nenhum. Noah jovem está esperando ele do lado de fora e explica para ele que a passagem será aberta daqui a 32 anos. Noah então leva o Jonas para a sede dos Sigmundos. Adam então se apresenta para o Jonas. Então ele revela para Jonas que são a mesma pessoa e mostra a sua marca no pescoço. Adam explica para Jonas que Deus e o tempo são a mesma coisa e que a Sigmundos está em guerra contra o tempo. E que o objetivo deles é a criação de um novo mundo onde eles tenham liberdade de escolha o paraíso. Adam explica que a Sigmundos criou uma cópia da partícula de Deus, que envia a pessoa exatamente para o tempo em que ela quiser. Ou seja, ele conseguiu recriar o portal. Adam sugere então que Jonas vá para 20 de junho de 2019 para tentar impedir que Michael, seu pai, se suicide. Se o Jonas fizer isso, o ciclo será quebrado e o mundo se reorganizará. O Noah adulto revela para o Adam que tinha mentido e que recuperou as folhas do caderninho, e que descobriu também que é pai de Charlotte. Agnes chega no rolê e tira a arma que Noah segurava na direção de Adam e mata o próprio irmão. Adam então coloca sua roupa bizarra e viaja para 2020. 2053. A Charlotte e a Elizabeth saíram de 2053
e foram até 2041 roubar o bebê Charlotte, que tinha recém-nascido, para entregar ela para o Tannhaus rejoalheiro, para ele a criar. Ou seja, a Charlotte ajudou a roubar ela mesma. Em 2041 ainda, o Noah leva o caderninho da triqueta e diz para Elizabeth que vai encontrar a filha deles. Um ano após isso, em 2052, a Cláudia velha manda o Jonas voltar para 2019 para destruir a passagem. 1953. Estão com o plano de construir a primeira usina nuclear da Alemanha, na cidade de Winden. 2 corpos de crianças foram encontrados no local da construção, e são Erich Obendorf e Weizen Fries, que são do ano de 2019. Os meninos estão com a queimadura na região dos olhos. Cada um tinha com eles um cordão do ano de 1986. Os investigadores também não deram a roupa que eles usavam, vinda da China, aparentemente, como se tivessem fantasiados. O Bernd Doppler é o diretor da usina e fundador. Ele é pai do Helge Doppler. Helge é um garotinho que tem uma mãe super rígida e ainda sofre bullying de outros garotos. Ele entra em um bunker perto de sua casa e lá está escrito 2 datas, 5 de novembro de 1953 e 9 de novembro de 1953, que são alguns dias antes do que estão marcados ali no local. É o dia em que os garotos mortos apareceram ali dentro. Ulrich Nielsen chega do ano de 2019 aqui, pela passagem do túnel da caverna. Ele conhece o Helga criança e depois a Agnes Nielsen, ou seja, sua avó, que inclusive estava acompanhada de seu pai também, o Trond Nielsen, recém-chegados ali na cidade. O rejoalheiro H.J. Tannhaus está trabalhando de boas quando chega o Ulrich e entrega um livro para ele, cujo Tannhaus irá escrever ainda no futuro. Ulrich fica sabendo das crianças que apareceram e ele vai na delegacia para ver se algum deles pode ser seu filho Mikkel. Tannhaus acha um aparelho do futuro, que na verdade é um celular de Ulrich que estava nas coisas dele. Agnes Nielsen conhece a moça da casa onde vai morar, a Doris Tiedemann. Ela é casada com o policial Egon Tiedemann. Eles têm uma filha chamada Cláudia e a cachorrinha Gretchen. Agnes conta que era casada e seu marido era pastor, mas não era um homem de fé. O Helge, quando estava no bosque, faz a cachorrinha Gretchen entrar na caverna e ela desaparece. Ulrich encontra a Helga e acha que ele vai crescer e vai virar um assassino, e por isso tenta matar ele com pedradas. Ulrich leva ele para o bunker e o tranca lá dentro. Porém, o Helga está vivo e por isso que ele fica com uma cicatriz em seu rosto. Ulrich está voltando para a caverna quando é pego pelo policial Egon Tiedemann e é acusado de ter matado as 2 crianças. Ele explica que estava tentando ajudar as 2 crianças, pois Helge está vivo, provavelmente é a causa da morte das 2 crianças. O Tannhaus é visitado pela Cláudia do futuro e pede para ele construir uma máquina do tempo. Noah se encontra com a mãe de Helga, a Greta Doppler. Ela fala que não queria este filho, pois ele foi concebido sem amor e sim com ódio. No dia 12 de novembro de 53, abre uma fenda temporal no bunker. O bunker fica exatamente em cima da caverna, onde é o buraco de minhoca, inclusive permite a viagem no tempo. O Helga criança vê o Jonas adolescente e o Helga vai parar em 86, no bunker. Após isso, a usina nuclear é construída em 1960. 1986. Uma curiosidade interessante aqui é que esse é o mesmo ano da explosão da usina de Chernobyl na antiga União Soviética. Neste ano, aconteceu uma explosão na usina nuclear, e isso de alguma forma abriu um buraco de minhoca na cidade. No dia 9 de outubro de 86, o Mad Nielsen desaparece. Ele é irmão do Ulrich, que nessa época está adolescente ainda. Eles são filhos do Trond com a Jana Nielsen. Mikkel Nielsen chega de 2019.
Ele é filho do Ulrich, que está desaparecido. A enfermeira Ines Kahnwald leva o Mikkel para o hospital para ser cuidado. A Claudia Tiedemann já é adulta e agora é diretora da usina de Winden. Ela e o Trond Nielsen têm um caso. O Helga trabalha na usina também. Ele dá de presente para a Claudia o livro de Tannhaus. Ela descobre que tem um monte de lixo radioativo escondido nas cavernas. O policial Egon Tiedemann ainda está atuando na polícia e está prestes a se aposentar. Ele também é alcoolista. Ele vai investigar um caso de 33 ovelhas que morreram durante a noite. E o cara das ovelhas fala que há um novo pastor na comunidade. O Erk Oberndorf, que é o de 2019, está no bunker nos anos 80. Em algum momento, ele viaja para 53 e morre na viagem. Ulrich, adolescente, vai preso por ser acusado de estuprar sua namorada Katharina. Tannhaus é visitado pelo Jonas adulto do futuro. Eles falam muitas coisas sobre o tempo. O Tannhaus explica para ele que o ciclo lunar e o solar se sincronizam a cada 33 anos e esse número se repete de várias maneiras. Inclusive, o Jonas fala também que foi a idade em que o anticristo começou a reinar. O Jonas quer saber se o tempo é um ciclo que não pode ser alterado. O Tannhaus explica que enquanto o laço temporal existir, o buraco existirá. O tempo é fechado, tudo dentro dele está relacionado. Ou seja, o futuro também influencia no passado. O Jonas explica para ele que veio do futuro e ele precisa que o Tannhaus conserte a máquina do tempo que ele trouxe, que já está velhinha. Segundo ele, esta máquina possibilita a viagem para 33 anos no passado ou no futuro. O Tannhaus fica irritado e o Jonas sai dali. Depois vemos que o Tannhaus está agora com duas máquinas do tempo, pois provavelmente construiu aquela que a Cláudia havia pedido para ele 33 anos atrás. O Noah visita Mikkel e fala que ele é reverendo da igreja de São Cristóvão. O Mikkel explica que não acredita em Deus, e sim no Big Bang, e Noah fala que Deus tem um plano para cada ser humano. A Hannah criança conhece o Mikkel. O Jonas jovem de 2019 dá uns rolês aqui em 86. O Egon está investigando o desaparecimento de Mads, marca com Helga adulto para conversar com ele sobre isso, só que eles marcam daqui a 2 dias. O Jonas adulto encontra com o Jonas adolescente e o impede de levar Mikkel para 2019, pois se ele fizer isso, nenhum dos dois vão existir. Então o Jonas volta para 2019. Nesse momento, o Yasen, que tinha viajado de 2019, chega aqui em 86, só que ele morreu no processo. Boris Newald chega em Winden com ferimentos e uma arma. Ele conhece a Regina Tiedemann, que é a neta do policial Egon e filha de Claudia. Ela ajuda ele e ele adota o nome de Alexander Kuller. Ele tenta encontrar um emprego com a Claudia na usina. A Claudia encontra a cachorrinha Gretchen na caverna que ela tinha perdido quando era criança em 53. O Helga não aparece para conversar com Egon e se esconde em uma cabana no mato. Tannhaus é visitado pelo Jonas adulto, que traz o Césio 137 para ativar a máquina do tempo. Helga confronta o Noah após uma versão sua do futuro se encontrar com ele. Helga pergunta para o Noah se Deus não existe, porque eles acreditam em uma mentira. Noah responde que é preferido uma mentira do que a dor. Ele conta a história de que um dia um homem foi alugar um quarto com a família dele e parece que ele tinha vindo de uma guerra. E um dia esse homem disse para ele que nada é em vão, nem a dor. Tudo é um eterno milagre de Deus. Helga então pergunta quem é o próximo da lista de Noah. Ele fala que é o Jonas. O Jonas jovem aparece então novamente no hospital, disposto a levar o Mikkel para 2019, mas é interceptado por Helga e Noah. Eles levam Jonas para o bunker e lá Jonas adulto aparece e conta para ele quem realmente é, que são a mesma pessoa. Ele fala que Jonas jovem precisa passar por tudo isso, pois senão ele não vai se tornar quem o Jonas é. Ele explica que vai acabar com tudo isso, vai acabar com o buraco de minhoca. Inês decide adotar Mikkel e leva ele para casa. Cláudia contrata o Alexander para construir uma porta na caverna para esconder o lixo radioativo. O Jonas adulto liga sua máquina do tempo
consequentemente abre aquela fenda no bunker. O Jonas adolescente observa o Helga criança e eles tocam os dedos. Quando isso acontece, o Helga criança chega ali em 86 no lugar do Jonas, e o Jonas vai para o futuro, provavelmente para 2053. 2019, um dia antes do suicídio do Michael. Jonas, Hannah e Michael tomam café da manhã. Jonas pega sua capa de chuva e diz que vai até o lago. Michael fica estranho quando vê a capa do filho e diz que teve um déjà vu. Hannah pergunta para Michael se ele não quer ir com ela na festa dos Nielsen à noite, mas ele diz que tem aversão da ideia de sair de casa. Jonas, Magno, Bartosz e Marta vão para o lago. Jonas encontra um medalhão de São Cristóvão e dá para Marta. Magnus encontra Francisca em outra parte do lago e rola um clima entre eles. Jonas diz a Marta que precisa ir para casa para encontrar a avó. Então, eis que aparece o Jonas de 2020, que tinha ido para lá em 1921. Lembram que ele tinha sido mandado pelo Adam para 2019 para impedir o suicídio do Michael? Então, ele vai até o lago e finge ser esse Jonas de 2019 que tinha saído. Ele diz para Marta que são um par perfeito e que ela nunca duvide disso. Os dois se beijam e Jonas vai embora. A relação da Charlotte e do Pita está estremecida por conta da traição dele. Os dois brigam e ela fala que é melhor ir na festa dos Nielsen sozinha. Os Nielsen passam na frente da casa dos Kahnwald e tem um encontro bizarro entre o Michael e o Mikkel, sua versão mais nova. Jonas de 2020 vai para casa e encontra o Michael. Ele abraça o pai e conta que sabe toda a história sobre ele. Jonas pede para o pai não se matar, mas Michael fala que não faz ideia do que o filho está falando. Ou seja, ele não estava planejando isso. Jonas então mostra a carta de suicídio e Michael fica surpreso. Michael fala que naquela noite em que ele desapareceu, foi Jonas que guiou ele até a passagem que o levou para 1986, e que foi essa versão dele de 2020 que o levou até lá. Michael acha que esse Jonas não está lá para impedi-lo, mas sim para mostrar o que ele precisa fazer. A Cláudia idosa aparece ali e fala que o Adam o enviou Jonas ali para garantir que tudo vai acontecer como sempre aconteceu. Ela fala que só o Jonas pode salvar todo mundo e que o Michael precisa cumprir seu sacrifício. Jonas se despede do pai e vai com Cláudia para 2020. O Michael sobe até seu ateliê e escreve sua carta de suicídio. 1954. Agnes está tendo um caso com a Doris, mãe da Cláudia. O pequeno Helga volta para casa após ser mandado de volta pelo Noah. A máquina do tempo dele funcionou. Aquela que ele tinha no bunker lá, que era a cadeira, no caso, que colocava o aparelho nos olhos dos garotos. Egon Tiedemann vai até a casa dos Doppler para investigar a volta de Helga. Greta, a mãe dele, diz que ele não falou uma palavra desde o seu retorno. Egon vai interrogar o Ulrich para ver se ele tem algo a ver com isso, mas ele não fala nada. Agnes vai até o bunker e encontra Cláudia velha, que a conta que o Helga foi enviado de volta e que o Noah também voltou. Greta chama Noah para examinar Helga, pois ele pode ter sido possuído. Noah pede para que ele leia uma passagem bíblica para mostrar que está bem. Agnes se encontra com o Noah na igreja. Ele fala que Adam não aceitará de volta. Ela então fala que encontrou as páginas que faltavam no caderninho do Noah. Cláudia velha se encontra com seu pai Egon na delegacia, sem ele saber que é sua filha. Ela fala que sente muito, mas que às vezes as melhores pessoas são as mais afetadas. Depois disso, Cláudia velha visita o Tannhaus, que a fala que a máquina do tempo ainda não está pronta. Ela entrega o seu livro e fala que vai morrer em breve. Noah se encontra com a Cláudia na floresta. Ela o fala que o paraíso que Adam promete é uma mentira. Ele fala que Agnes traiu ela. Ele dá um tiro nela e ela morre. Noah fuça nas roupas de Cláudia e encontra as páginas que faltava de seu caderno. Ele se assusta com o que lê e fala o nome de Charlotte. O corpo de Cláudia é examinado pela polícia
que verifica que tem muita radiação. Daniel acredita que ela pode ser um cúmplice do Ulrich, que está preso. Aegon vai falar com Helga para ver se ele reconhece Claudia. Aegon mostra uma foto dela para Helga, que a chama de Diabo Branco, e diz: ele me falou dela, ou seja, o Noah. A Hannah, mãe de Jonas, viaja no tempo de 2019 e vem parar aqui em 1954. Ela vai falar com Aegon e diz que acha que seu marido está preso. Ela mente seu nome e diz que se chama Katarina Nielsen e pede para vê-lo. Eles vão para a prisão. Ela está com o intuito de só se vingar do Ulrich. Ela vê o Ulrich e pede para ele escolher entre ela e a sua esposa. Ele fala que se ela tirar-o dali, ele larga a Katarina, mas ela não acredita e vai embora, falando que ele não é seu marido. Ela fala para o Aegon que quer um recomeço e rola um clima entre eles. Neste momento descobrimos que o infinito que aparece aqui neste ano, aquele cara, filho da Marta do outro mundo, com o Jonas, que também é um viajante no tempo e tem a cicatriz no rosto. É o pai do Tronte Nielsen, que aparece aqui jovenzinho. Ou seja, o Infinito e a Agnes Nielsen são pais do Tronte, que são avós do Ulrich e assim por diante. A Hannah, mãe do Jonas, que viajou para este tempo, teve um caso com o Aegon Tidman e ele deu uma medalhinha de São Cristóvão para ela. Hannah descobre que está grávida e que não quer continuar com a gravidez. Quando Hannah vai ir para fazer o aborto, ela conhece a mãe de Katarina, só que criança, que é a Helena Albers. Hannah desiste de fazer o aborto e deixa a medalha de São Cristóvão para Helena. Ela pega sua máquina do tempo e vaza. Ela vai aparecer depois lá em 1800 e lá vai bolinha, como a gente já viu. 1987. Aegon descobre que Claudia achou uma cachorrinha igual a Gretchen, sem saber que é ela mesma. Claudia idosa se encontra com a outra Claudia e fala que são a mesma pessoa. Então as duas Cláudias vão para a caverna e a mais velha explica para ela sobre a viagem no tempo. E também fala que em 5 dias o ciclo vai recomeçar e ela precisa impedir o Adam. Cláudia velha, com a ajuda da máquina do tempo, vai embora. A outra Cláudia adulta desenterra uma máquina do tempo que a outra enterrou em seu quintal. O Mikkel está prestes a entrar na caverna, mas o Noah aparece e o induz a ir para a escola. Aegon, ainda encucado com o desaparecimento de Mads, vai até o Helga. Ele diz que o homem que o agrediu quando criança tinha dito que poderia mudar o passado e o futuro, mas Helga disse que ninguém pode fazer isso, nem mesmo o Diabo Branco. Aegon descobre que o Ulrich ainda está preso no hospital psiquiátrico, já que foi preso lá em 53 e agora está mais velho. Aegon vai até lá conversar com ele. O Jonas adulto levou a Hannah até aqui em 87 e ela vê que Michael, na verdade, é Mikkel. No bunker, Noah está preparando o Helga criança para voltar no tempo lá para 53, como a gente já viu que deu certo. Claudia visita o Helga no hospital e pergunta para ele por que ele deu aquele livro para ela. Ele a fala que o tempo está com ela, não importa onde ela vá, que foi a mesma coisa que o Noah falou para ele lá em 53. Ele também falou que os viajantes podem desfazer tudo e se eles tiverem êxito, nada disso acontecerá novamente. Ele fala para Claudia não confiar no Noah. Claudia visita Tannhaus e pergunta para ele sobre o livro. Ele a fala que já conheceu ela anos antes, pois notou sua heterocromia nos olhos. Ele explica para ela sobre o paradoxo de Bootstrap, que é o fato de um objeto do futuro ser enviado para o passado, criando um ciclo infinito do qual o objeto não tem mais uma origem real. Ele existe sem nunca ter sido criado. Ele fala que o livro viajou no tempo e encontrou ele mesmo antes de ter sido escrito, e que a Cláudia mais velha que ensinou tudo para ele. Então, ele ensina a Cláudia adulta a consertar a máquina do tempo. Aegon pergunta para o Ulrich por que ele matou as crianças,
mas Ulrich fala que queria salvá-las. Ele finalmente revela seu nome e que veio do futuro. Aegon vai verificar uns papéis e descobre que o nome do pai de Mikkel é Ulrich Nielsen. Ele vai até a casa de Ines e pede uma foto do Mikkel para os arquivos. Porém, ele a leva para Ulrich, que confirma que é seu filho e fica maluco com o fato dos dois estarem no mesmo tempo há meses e ele não saber disso. Cláudia adulta usa a máquina e viaja para 2019 para dar uns rolês e no dia seguinte volta para o seu tempo. Cláudia vai falar com o Bernd Doppler, o fundador da usina, sobre o acidente da usina, e ele mostra dados sobre a existência da partícula de Deus. Ela quer divulgar a descoberta científica, mas ele a convence de ficar em sigilo. Ulrich foge do hospital e vai atrás de Mikkel. O Aegon leva Inês para a caverna, onde eles estão prestes a fugir para 2019, mas são impedidos. Cláudia fica distraída com a pesquisa que se esqueceu que neste dia vai ser a morte de seu pai. Ela então vai atrás dele. Ele a fala que acredita em viagem no tempo e a conta sobre o Ulrich e o Mikkel que ele estava investigando. Ela então percebe que o pai está se envolvendo com toda essa treta temporal e está morrendo. Ela leva ele para morar na casa dela. Ela leva antes seu pai para pegar suas coisas, porém ele percebe que ela também está envolvida com estas coisas e ele resolve chamar a polícia para fazer uma busca na caverna. No meio da treta, ele tropeça e bate a cabeça. Cláudia decide não chamar ajuda para o pai e ele a chama de Diabo Branco e morre. Ela vai para casa, está arrasada, então encontra o Jonas de 2020. Ele conta que sabe o que ela fez e que isso não precisa acontecer novamente da próxima vez. Jonas fala para ela ir com ele para o futuro. Cláudia e Jonas vão para a caverna. Ele fala que a versão dele do futuro conseguiu fechar a passagem da caverna, mas não parou o ciclo. Jonas falou que a Cláudia idosa o disse que podem mudar um elemento na equação para que o ciclo se quebre. Ele também falou que ficou 1 ano viajando com a Cláudia idosa e que o Adam quer criar um outro mundo. Cabe a eles salvar esse. Ele abre a passagem e usa a máquina para conectar os diferentes tempos. Katarina Nielsen chega aqui em 87. Ela invade a casa de Inês e vê um quadro dela com o Mikkel, mas eles não estão em casa. Parece que eles estão viajando faz uns 3 meses desde o incidente que ocorreu na caverna com o doido, que no caso era o Ulrich. Katarina vai dar uns rolês na escola e encontra a versão deles todos, só que mais jovens. Ela descobre sobre o louco do hospício e, suspeitando que é o Ulrich, vai até lá. No hospício trabalha uma mulher chamada Helena Albers, sim, que por coincidência é a sua mãe, e ainda por cima está usando a medalhinha de São Cristóvão. Então Catarina encontra o Ulrich velhinho, seu marido, que havia desaparecido, e promete que vai tirar ele dali. Catarina então, no intuito de ajudar o Ulrich, segue sua mãe após o expediente para tomar dela a chave de acesso do hospital. Elas começam a brigar feio no lago e Helena mata Catarina, ou seja, ela matou sua própria filha, sem nem saber disso. Ela joga seu corpo no lago para esconder o corpo. E nisso a medalhinha de São Cristóvão que ela usava cai na areia, que futuramente será achada pelo Jonas e tal, como eu já falei. E o Ulrich nunca será resgatado do hospício. O causador do acidente da usina neste ano foi o Infinito, esse carinha que é filho da Marta e do Jonas. 2020, o Michael Calvald se suicida e ele deixa uma carta que é para ser aberta apenas em 4 de novembro. O Eric Oberndorf está desaparecido. Nesse tempo, o Jonas estava em uma clínica fazendo terapia. O Jonas volta para a aula e descobre que a Marta Nielsen, a garota que ele teve um rolo antes de ser internado, agora está namorando com seu amigo, o Bartosz Tiedemann. Lembrando que os pais
de Marta, Ulrich se tornou um policial e a Katharina se tornou diretora da escola. Eles ainda têm mais 2 filhos, o Magnus e o Mikkel, sim, o pai do Jonas. E o Bartosz é filho da Regina e do Alexander Tiedemann, que é o diretor da usina. O Helga é o pai do Peter Doppler, que é casado com a Charlotte, que também é policial. E eles tiveram 2 filhas, a Elizabeth e a Francisca. Então, em uma noite, os meninos lembram que o Eric Oberdorf tinha escondido umas drogas na caverna, e eles resolvem ir lá buscar. Só que dá muito ruim, e o Mikkel desaparece. E aí que ele vai lá para 86 e tal. O Peter estava no bunker quando é aberto uma fenda temporal e aparece o corpo do Mads Nielsen, de 86. Então o Peter chama o Tronte Nielsen, que é o pai do Mads. A Cláudia Senhora aparece e fala para eles que precisam jogar o corpo no lugar certo para ser encontrado. Mads então é encontrado morto, porém não é identificado. Ulrich encontra a caverna com a barreira do material nuclear que o Alexander havia construído lá em 86. O Jonas adulto aparece ali em 2019 e ele se hospeda no hotel da Regina Tiedemann. O Jonas adolescente encontra um mapa da caverna no quarto do pai. A usina nuclear está sendo investigada pelos policiais e o Alexander pede para o Jürgen Obendorf se livrar do lixo radioativo, colocar em um caminhão. O Jonas começa a explorar a caverna. Elizabeth se encontra com Noah. O Yasin desaparece. Noah e Bartosz se encontram e ele conta o que vai acontecer nos próximos dias. O Jonas adulto se encontra com o adolescente e conta para ele que a vida é um labirinto que vai te levando para o fundo. O Jonas jovem recebe uma caixa que tem dentro um radar de radioatividade, uma lanterna e a carta de suicídio de seu pai. Na carta, seu pai conta que é o Mikkel Nielsen e que voltou no tempo. O Jonas vai para a caverna e encontra o portal que leva para 1986. O Ulrich se liga que o garoto que encontraram pode ser seu irmão Mads, que está desaparecido. Charlotte vai ao bunker e acha um pedaço de papel de parede de 86. Ulrich se encontra com Helga, velhinho, no hospital. Ele fica assustado, pois foi o Ulrich que bateu na cara dele quando era criança. O Helga foge do asilo e viaja para 86. O Ulrich encontra o livro do Tannhaus nas coisas de Helga, que é o livro Uma Jornada através do Tempo. Ele segue o Helga até a caverna, porém ele vai para o lado errado e vai parar lá em 53, como a gente já viu. Jonas volta para 2019 e queima a carta do pai, pois não quer que sua mãe descubra essa história. Cláudia visita seu neto Bartosz e entrega uma foto antiga com a sua filha Regina e pede para ele a entregar. O Jonas adulto tira uma amostra de atividade radioativa de dentro do barril que agora está no caminhão. Jonas conversa com a sua avó Ines e fala com ela sobre seu pai ser do futuro. Ela conta que já sabia e entrega uma carta para ele. O Jonas fica arrasado, pois se o Mikkel é seu pai, então a Marta é sua tia. E eles estavam se beijando há pouco tempo atrás. Charlotte vai interrogar o Helga, porém não o encontra. Então, investigando no computador, e ela descobre uma foto de 53 do Ulrich dizendo que ele é um assassino de crianças. Bartosz conversa com o Noah e ele o conta que Cláudia está armando tudo e que o Jonas é o causador da abertura do buraco de minhoca. Noah também fala que as coisas tem que continuar seguindo o ciclo e entrega o caderninho para ele. Concluímos até este momento, portanto, que o Noah é a causa da morte dos garotos, pois a máquina que ele construiu não presta e mata os garotos no processo da viagem, até o momento em que ele conseguiu teletransportar o Hegel lá para 2053. A Cláudia idosa, que já havia viajado pelos 2 mundos, aparece e conta tudo para o Adam. Basicamente, o mundo 1 do Jonas e o mundo 2 da Eva, que no caso é a Marta, foram criadas a partir de um mundo de origem, que seria o nosso mundo, talvez. E no mundo original do ano de 1986, ocorreu a criação destes 2 outros mundos por conta do H.G. Tannhaus, que criou uma máquina do tempo
para tentar salvar seu filho que morreu em um acidente de carro. Só que deu muito ruim, pois criou estes mundos paralelos e destruiu o dele. E também no dia 21 de julho de 1986 que ocorreu isso, foi o mesmo dia do acidente nuclear nos dois mundos que foram criados. Daí a Cláudia acha que se eles impedirem a máquina do tempo de ser construída, eles impedem a criação dos dois mundos e dos ciclos temporais. E, inclusive, é a primeira vez que isso está ocorrendo, ou seja, eles já estão quebrando o ciclo. Ela disse que ficou 33 anos pensando e disse que nem todos eles são da mesma árvore genealógica. Então, o que veio deste nó será removido, e o que não veio irá sobreviver no mundo de origem. Descobrimos então que a Regina não é filha do Tronte Nielsen, e sim do Bernd Doppler, o fundador da usina, ou seja, a Regina não faz parte desse nó. Um outro insight que a Cláudia teve foi que no momento do apocalipse, o tempo para por uma fração de segundos, ou seja, se o tempo para, eles conseguem quebrar o ciclo. Então, no caso, ela aproveitou essa brecha para criar uma outra realidade e ir até ali avisar o Adam sobre tudo isso, que estamos sabendo agora. Então, ela fala para o Adam que ele precisa criar outra realidade também, onde ela precisa pegar o Jonas no momento do apocalipse, que vai até o mundo da Eva, pegar a Marta e juntos irem até o mundo de origem para impedir a criação da máquina do tempo. Depois disso, Adam novamente vai fazer o que a Cláudia pediu. Volta até a data de 27 de junho de 2020, pouco antes do apocalipse. Ele chega e resgata o Jonas, que fica puto, pois o Adam tinha acabado de matar a Marta, se vocês estão lembrados. Porém, esse Adam que chegou para resgatar o Jonas, ele é um pouco mais velho, pois ele é do futuro. Mas enfim, ele leva o Jonas até o mundo 2, Jonas resgata a Marta e eles vão para o mundo de origem. Chegando lá, eles impedem a morte do filho do Tannhauser no acidente de carro, consequentemente impedindo a criação da máquina do tempo no mundo de origem. Só que a questão aqui é que se os dois mundos não foram criados, eles também nunca existiram. E todos os que fazem parte deste nó temporal começam a desaparecer, como é o caso da maioria do elenco da série. E assim, neste fim dramático, se encerra Dark. Ok, galera, então este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui. E não se esquece de deixar um like aí que sempre me ajuda na divulgação dos vídeos. Espero que tenha dado para compreender a história direitinho. Até uma próxima e tchau!